Olá, minha irmã, minha irmã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus Pai Todo-Poderoso. Meu nome é Laé Santos, vou ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos 10, no versículo 17, onde o Senhor Jesus fala do jovem rico. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém. Honre o seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Que a palavra do nosso Deus vem nos dizer que muitas pessoas que têm bens material se apegam de um jeito tão obcecado que deixa a verdade de lado, que não querem conhecer a verdade ou seguir o Criador, que é o Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse jovem, ele conhecia os mandamentos do Senhor. E ele perguntou para o Senhor, se ajoelhou-se e perguntou: Senhor, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor citou os mandamentos: não mate, não furte, não roube, não defraude a ninguém, nem cometa adultério. E ele falou que conhecia. Quando o Senhor colocou ele à prova, porque o Senhor conhece a mim e a você, ele conhece o meu pensamento, o meu viver, o que eu tenho, o que eu deixo de não ter. Ele conhece. Então ele falou: vá, porque ele estava se achando perfeito, porque conhecia. E conhecer não é o suficiente para a palavra do Senhor. Eu tenho que colocar em prática. Então, quando o Senhor colocou ele à prova, dizendo: você se acha bom, perfeito, vá, venda tudo o que tem e siga-me. Porém, ele preferiu viver no adultério, viver na hipocrisia. Porque muitos ricos, aqui o Senhor proferiu riqueza, porque não é mal, a riqueza não é mal, a riqueza vem do Senhor. Quando você vem aqui para o livro de Eclesiastes 5, no versículo 19, o Senhor fala: quanto àquele a quem Deus confiou riqueza e bem, e lhe deu poder para deles comer, receba a sua porção e desfrute do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Porém, todos que recebeu riqueza em abundância, que o Senhor, aqueles também a quem o Senhor não proferiu riqueza, precisa da salvação. Precisa seguir o Senhor Jesus, porque só Ele tem o poder de nos dar a vida eterna. Só Ele tem. Porém, tem uma regra, ao qual os outros deuses que talvez o rico, a maioria queira seguir, não tem regra. Talvez o ídolo que você queira seguir, o seu ídolo, é um ídolo a quem você pode fazer o que quer. Você pode matar, você pode se prostituir, porque são ídolos humanos, criados por falsos profetas, criados por doutrina humana, a quem não tem regra. Porque se você seguir um Deus humano como se seja seu ídolo, ou seja, um jogador de futebol, ou seja, um cantor famoso, a maioria desses artistas, eles não dão um bom exemplo. Não tem regra. A vida dele é luxar, a vida dele é ostentar, a vida dele é desprezar o próximo.
E muitas vezes as pessoas se agarram a ele, porque também querem desfrutar dos seus bens. Aí quando vem para o lado espiritual, se agarra a deuses falsos, deuses mentirosos, deuses a quem não está escrito na Bíblia, porque não proíbe o seu adultério, aonde você trai os seus parceiros, os seus cônjuges e despreza, descarta a hora que quer. Porque não está servindo um Deus verdadeiro, um Deus fiel que pode te capacitar e tirar de você a hipocrisia, o pecado, e te colocar num caminho verdadeiro. Então é deuses que não tem regra, que não tem limite. Você pode fazer o que quiser, depois vai lá com hipocrisia adorar esses deuses e fazer sacrifícios humanos. Porém, eles não têm um espírito de convenção, porque são humanos. São pessoas que passaram na terra e as pessoas idolatraram. Muitas vezes só porque pregaram a palavra do Senhor. Só porque ensinaram a palavra do Senhor. Muitos desses vão se salvar, porém aqueles que o seguem vão se perder, porque só um tem essa autoridade de tirar o pecado, de salvar, de dar a vida eterna, que é o Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele a quem deu sua doutrina, mostrou seu poder aqui na terra, ressuscitando morto, curando enfermo, leproso, todo tipo de enfermidade. Morreu e ressurgiu diante dos mortos, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. E vai vir naquele grande dia para julgar a terra. E eu vou ser julgado segundo a minha obra. Se eu cometi o mal e pratiquei o mal até o final da minha vida e não vim para Cristo, eu vou ser condenado à morte eterna. Assim como Satanás está condenado. E ele quer levar muitos. Porque por detrás desses deuses a quem muitos servem, está o poder maligno. O poder da destruição. O poder que não pode te salvar, mas te induz à luxúria, te induz ao adultério, te induz à mentira, à falsidade, ao tirar o direito dos que têm direito, dos que precisam de justiça. Então se prostitui e descarta como se fosse qualquer coisa. Então muitos ricos não vêm a seguir Cristo como esse jovem porque está apegado às coisas materiais e acha que elas vão salvar e não vão. Isso é dom de Deus. Porém a salvação do mundo natural é diferente do mundo espiritual. Porém se eu não aceitar Cristo como Senhor e Salvador, eu serei condenado. Porque só Ele tem o poder. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos que crêem no Senhor Jesus, a partir do momento que foi lhe dado o discernimento, vai ser salvo. Porque aquele que crê vai colocar em prática a palavra do Senhor. Aquele que crê, confia no Senhor, tem fé que Ele é o Todo-Poderoso e tem poder para nos tirar do abismo que muitos estão entrando por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa da riqueza, por causa do poder. E estão idolatrando deuses humanos e estão idolatrando deuses que já se foram dessa terra para outra, como se fosse um Deus, a quem o Senhor não dá autoridade e a quem o Senhor condena. Quando você vai ver lá no livro de Êxodo 20, que o Senhor condena a idolatria, que é você adorar um Deus a quem você criou na sua mente, a quem não é o Deus que purifica do pecado. Porque só Jesus, no livro de Mateus, capítulo 1, no versículo 21 ao 23, o Senhor fala: eis que a vista dará à luz um filho, e ele chamará o seu nome de Jesus, ele salvará o seu povo do seu pecado. Só ele tem autoridade. Só que muitos estão se deixando levar pela riqueza e não querem seguir Jesus porque querem continuar no adultério, na mentira, na falsidade. Então o Senhor prossegue dizendo: então Jesus, olhando no versículo 23 de Marcos 10, ao redor disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhe: filho, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem poderá se salvar?
Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, para Deus nada é impossível. Quando você desagarrar das coisas material, quando você não colocar a sua vida, confiar a tua riqueza, muitos ricos ou muitos que têm algumas coisas, confia tanto no dinheiro que não é fiel ao Senhor. No dízimo, na oferta, não é o fiel ao Senhor para confiar que Ele pode curar de uma enfermidade e passa anos e anos numa cama enfermo, porque não confia na palavra do Senhor. Muitos, o casamento está destruído. Assim que casou, o inimigo já entrou e tomou posse. E às vezes já é conhecedor da palavra, mas confia no seu dinheiro, no seu poder. Prefere trocar de esposa ou vice-versa, porque não confia na palavra do Senhor. Muitos estão morrendo à míngua. O inimigo fazendo gato e sapato. A sua riqueza não tira a presença do inimigo para entrar nos vícios, nas drogas e entrar num buraco sem fim, para se suicidar. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir, porque ele já está condenado. Então todos aqueles que não se agarram em Cristo Jesus, quando já é revelado, ele vai caminhando para a destruição e para a morte eterna. Porque só o Senhor pode me dar e te dar a vida eterna. Mas isso não compra com dinheiro. Isso é para quem quer, não é para quem pode. Então talvez a doutrina que você esteja vivendo, adorando deuses estranhos, está te levando para a sepultura, para a morte eterna, para a morte física, para a decadência, para a falência, para a perturbação, para a angústia, que muita gente está com depressão, angustiado, porque se depravaram demais no adultério e no pecado, porque não querem seguir o Deus verdadeiro que purifica, que santifica, que dá sabedoria, que dá discernimento, coragem e força para prosseguir. Devandaram tanto no pecado que já não tem, já é perseguido o inimigo, porque já não acha mais prazer no pecado, mas também não se converte ao Senhor Jesus, porque está tão hábito a fazer o mal. Então aqui a palavra do Senhor fala, Jesus olhando para eles disse, para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível ele mudar a tua vida, mudar a tua história, te dar alegria, tirar a hipocrisia, porque todos nós no fundo somos hipócritas. Eu mesmo sou hipócrita. Há muitas coisas na minha vida que eu ainda não me libertei, já era para ter me libertado. Se eu tivesse dado ouvido à palavra do Senhor e colocado em prática. Então tem muitas vezes que a gente despreza nossas parceiras, despreza nossos filhos, porque deixou que o inimigo entrasse na nossa alma e dominasse o nosso pensamento. Porque se eu estou em Cristo, eu tenho que ter domínio próprio, para saber o que fala, para não machucar, para respeitar a diferença dos outros que não estão convertidos ainda e ter um domínio de viver de acordo com a palavra do Senhor, buscando a sua palavra, mesmo passando por aflição, dando graças ao Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso. Então, quando eu não tenho domínio próprio, significa que eu não fui liberto por inteiro. Às vezes estou liberto porque estou em Cristo, aceitei Ele como Senhor e Salvador. Às vezes estou liberto porque desagarrei das coisas materiais, eu sou dizimista fiel e oferto na casa do Senhor. Mas às vezes a hipocrisia continua em mim. A vontade de adulterar, de mentir, de levar elogio de pessoas. Porque como? Se você é casado e a sua esposa não é liberta ou vice-versa e vem sempre com aquelas pessoas que fica jogando indireta, cobrando algumas coisinhas e você revidando e com raiva e com nojo e chega um ponto que o Senhor te revela. Que se você não for para a oração e colocar nas mãos do Senhor, que para Ele nada é impossível. Pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, me cura, me transforma. O Senhor vai te dar a vitória. O Senhor vai te dar discernimento, sabedoria, estrutura. E o inimigo vai partir em retirada. Quando você passar a obedecer a palavra do Senhor. Porque se você estiver agarrado na sua riqueza, talvez você morra com uma doença, com uma enfermidade onde o Senhor pode curar. Porque tem enfermidade que não é para a morte. Não é para a morte. Há perturbação que não é para a vida inteira. O Senhor tem autoridade e poder para tirar. Mas se você confiar mais no seu dinheiro, ao invés de você, os inimigos, ele entra até dentro da nossa própria família, dos nossos filhos, da nossa esposa, para nos tirar. Não tem casamento perfeito se não tiver na presença do Senhor. Se não tiver nas mãos do Senhor, para Ele edificar, para Ele curar, para Ele limpar, para Ele tirar a hipocrisia.
da carne, que o desejo da carne é forte, de trocar, de ver alguma coisa bonita e se iludir. É prato de Satanás que ele lança. E se você ficar o oi e deixar que aquele desejo entre no coração e se transforme, você entra no pecado, entra no adultério e destrói uma família. Onde os filhos vão ficar sem pai ou sem mãe, aonde vão perder tudo, porque às vezes a pessoa é iludida pela emoção, pelo desejo da carne, ele não raciocina, ele dá tudo o que tem. E o inimigo entra, até mata, até tira a própria vida e destrói. Por quê? Porque não deu ouvido à palavra do Senhor. Então, riqueza não é maldição, é dom de Deus. Porém, a hipocrisia de seguir deuses falsos para fazer o que quer, sem regra, sem limite, porque para o Senhor aqui, o Senhor é bem claro quando ele fala, não mate. Não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém. Honre seu pai e sua mãe. Ele está falando, para me seguir, vai ter que entrar nos eixos. Porque ele é um Deus poderoso, um Deus vivo, que não deseja o mal para ninguém. Mas quando a gente escolhe o caminho a seguir, que não é o verdadeiro, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Os caminhos dele é limpo, os caminhos dele é verdadeiro. E ele é a rocha, ele protege. Mas eu tenho que praticar a palavra dele. Não é viver uma doutrina criada por meus pais, criada por um falso profeta, um Deus a quem eu sirvo, aonde não tem regra, aonde não tem mandamento, aonde não tem lei, aonde não tem respeito, aonde não tem amor, aonde eu entro numa igreja aonde eu não reverencio o principal, que é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só ele é digno de honra, e a glória dele, a honra dele, ele não divide com ninguém. Então, aqui ainda o Pedro fala em verdade. Então Pedro começou a dizer, no 28 de Marcos 10, eis que se nós deixarmos tudo e seguirmos, Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmão, mãe, pai, filho, ou campos por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já no presente, 100 vezes mais, casa, irmão, mãe, filho e campo, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Então aqui o Senhor está falando, se você deixar a doutrina de seu pai, sua mãe, dos seus irmãos, que muitas vezes é viver no adultério, na mentira, seguindo deuses estranhos, e me seguir, eu honrarei. Eu darei 100 vezes mais campo, terra, do que o que você tinha. Quando você desagarrar o coração das coisas materiais. Quando você desagarrar, deixar de confiar no dinheiro. Porque o dinheiro, às vezes, ele traz felicidade momentânea. Mas às vezes quando aquelas coisas passam, o comer, o beber, o prazer da carne em se prostituir, vem a depressão, vem a humilhação, vem a perseguição. Então com perseguição, o Senhor fala com perseguição, porque você vai ter que deixar a sua vida pecaminosa e passar a viver Cristo. E você só consegue com vigilância, oração e vigilância. Senhor, isso é da tua vontade? Senhor, me leva. Então ele fala aqui que ele restitui 100 vezes mais. Deixar seu pai, sua mãe, seu irmão, não é abandonar, criticar, julgar, porque você recebeu Cristo, não. É você sair, não concordar com a mentira, com a falsidade, com deuses que ele serve. É o contrário, não é abandonar sua esposa, seu filho, mas seguir o Deus verdadeiro, com justiça, pedindo sabedoria, para não cair em tentação, para que seu casamento seja destruído. É seguir um Deus verdadeiro, aprendendo a amar e a perdoar o próximo, não a julgar, porque quando eu julgo, eu estou me justificando eu mesmo, que eu sou melhor do que ele. E só há um Deus verdadeiro e bom, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então o Senhor promete aqui na sua palavra que já no momento que nós estamos hoje, o Senhor dá 100 vezes mais alegria, paz, amor, felicidade, e vai dar o que comer, o que vestir, e até campos. Ele está falando de riqueza, o Senhor dá, porque ele vai te dar sabedoria e discernimento, se você viver mesmo a palavra do Senhor. Então aqui no livro de João 15, o Senhor fala, João capítulo 15, no versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ele está falando, eu sou Deus, eu sou a videira, que pode mudar a tua vida, que pode mudar os teus caminhos tortuosos, porque sem mim vocês não podem fazer nada, porque ele é a ressurreição e a vida. Quando ele fala no livro de João, ele sempre está falando no livro de João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E quem crê em mim nunca morrerá eternamente, porque ele vai ressuscitar diante dos mortos. Só ele pode, o dinheiro não pode comprar a tua salvação, comprar a tua libertação das mãos de Satanás, aonde o teu desejo está de matar, roubar e se vingar. Só o Senhor Jesus tem essa autoridade. Oração, jejum e obediência. Examinar as escrituras, porque todos nós temos uma Bíblia em casa, mas a maioria de nós, mesmo os cristãos, deixa ali num lugar como um amuleto. E quando prega para ler, desobedece a palavra do Senhor, onde ele é o único digno de honra. Eu sou a videira. Ele não falou que eu é quem vou produzir fruto de arrependimento em você, não. É ele, é o Senhor Jesus. Você tem que ir para ele. Não é para o seu pastor obedecer um monte de doutrina que na verdade não ensina o amor, o perdão e a misericórdia. Mas quando você vem para Cristo e passa a viver a sua palavra, aí ele derrama a graça em você. Favor desmerecido. Porque nós não somos merecedores do Senhor da sabedoria e riqueza, mas pela sua misericórdia ele se revela, e a partir do momento que eu obedeço a sua palavra, que tenho ele como Senhor e Salvador, o único que pode dar vida, quando você confessa e se batiza que ele é seu Senhor e Salvador, o Senhor transforma a tua vida. Então examina as escrituras, porque ela testifica de mim. João 5:39, e nela contém a vida eterna. Testifica dele. Ele é o Criador, ele é o autor da vida. Então crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Como disse Paulo, quando ele estava preso lá em Atos 16, Paulo e Sila, crê no Senhor Jesus. Quando aquele carcereiro falou, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Crê. Crer é ter fé, é acreditar que o Senhor pode tudo, mudar a tua vida, que está indo para o abismo, tirar do vício, restaurar o teu casamento, restaurar os teus pensamentos, te dar o que você perdeu, porque ele restitui 100 vezes mais, por amor do nome dele e da palavra. O evangelho é a palavra do Senhor. Então viva, busca, creia no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Não é Pedro, não é João, não é Maria, não é Zé, não é o pastor, não é o teu líder que te salva. É o Senhor Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Amém? Que Deus nos proteja hoje e sempre em nome do Senhor Jesus.